Guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Thomas, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo no canal e gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. E também de ativar o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo. Bom, gente, para vocês aí que já me acompanham há bastante tempo, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer uma pequena votação, né, sobre o que vocês gostariam de ver. Na semana passada nós tivemos o meu primeiro vídeo falando com alguns gringos, alguns americanos e tudo mais. Eu vi que vocês gostaram bastante e com certeza teremos mais vídeos sobre isso aqui no canal. Gente, o tema dessa semana, né, dessa segunda-feira, vai ser sobre casos bizarros. Eu nunca fiz vídeo sobre casos aqui no canal. Eu gostaria de começar a fazer isso porque eu acho muito interessante, eu acho muito legal compartilhar e eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, nesse vídeo especificadamente nós teremos dois casos, tá? O primeiro caso que eu vou contar agora é sobre uma menina de 11 anos que sobreviveu exatamente 84 horas no mar. E para esse vídeo não ficar muito longo, hoje eu estou contando o primeiro caso e o segundo eu estarei contando na semana que vem. Bom, gente, vamos dar uma volta aí no tempo, tá? Vamos voltar lá para 1961, que foi o ano onde tudo aconteceu. Era uma família muito feliz, muito tranquila, onde o pai tinha uma grande estabilidade financeira, tá? E o sonho dele, gente, sempre foi morar no mar, tá? Ele pensava da seguinte forma: eu tô bem, estamos tranquilos, nós temos o dinheiro suficiente, então por que não, né, não morar no mar? Por que não realizar esse sonho? Gente, o nome dele era Arthur. Ele já tinha total certeza do que ele queria, né? Para as crianças tanto faz como tanto fez, né, porque eram crianças. Agora a esposa dele já estava um pouco mais incerta, né, pelo fato de largar tudo e ir morar no mar, mas não era, gente, tipo, morar a vida toda. Ele queria morar um ano, tá? E depois, quem sabe, até morar mais do que um ano. Como a esposa dele ainda não tinha total certeza do que ela queria, eles resolveram ficar apenas 2 semanas, né, velejando assim pelos mares de Bahamas. Os filhos deles eram o Brian, que tinha 14 anos, era o mais velho, a do meio, que era Terry Jo, que é a principal da história, e a Renee, que tinha apenas 7 anos. Gente, o pai das crianças, o Arthur, ele tinha um certo conhecimento sobre barco e tudo mais, mas agora ficar 2 semanas ali, tendo toda essa responsabilidade, já era demais para ele, né? Então o que eles fizeram? Eles contrataram um cara chamado Julian Harvey, tá? Que ele vai ser extremamente importante nessa história, que ele era ex-piloto das Forças Armadas, ele tinha um certo conhecimento, assim, sendo marinheiro, então eles contrataram esse cara, tá? Então, gente, além da família deles, também se juntaria esse ex-piloto das Forças Armadas, o Julian, tá? E logo mais tarde, quem iria entrar nesse barco era a esposa dele. Bom, gente, eles ficaram nesses dias aí passeando, parando de cidade em cidade, tudo mais, conhecendo, né? Eles ficaram, tipo, eles também não se afastaram tanto assim, mas eles saíram para conhecer lugares novos, foram nadar, foram ver animais assim marinhos e tudo mais. E depois a esposa do Julian se juntou a eles, eles ficaram super amigos e tal, até aí tudo bem. Bom, gente, como combinado, passou exatamente 2 semanas, tá? Passou 2 semanas e foi num domingo onde tudo aconteceu. Eles se juntaram, né, a família do Arthur, né, da Terry Jo e tudo mais, se juntaram com o piloto e com a esposa dele para jantar. Mal sabia eles que seria a última noite deles ali. Bom, gente, por volta da meia-noite, como tinham crianças ali e tudo mais, a Terry Jo, ela foi dormir, né? E eles não tinham quartos assim, mas eles tinham meio que uma barraca ali formada no andar de baixo do barco e ela estava dividindo essa barraca, né, para dormir com a irmã dela. Só que nesse dia, gente, em especial, a irmã dela não dormiu com ela. A irmã que é a Renee, de 7 anos. Nesse dia, gente, a irmã dela resolveu dormir no quarto dos pais. Simplesmente assim, resolveu dormir no quarto dos pais. Beleza, gente. A Terry Jo, de 11 anos, foi dormir e pouco mais de 1 hora depois ela escutou o grito do irmão dela pedindo socorro. Gente, estava completamente escuro, ela não sabia o que fazer e ela estava com medo de sair do quarto. Ela escutou que o irmão dela estava gritando, mas ela, por ser tão novinha assim, ela ficou com medo, ficou assustada de sair da barraca onde ela estava dormindo. Mas mesmo assim, gente, ela tomou coragem depois de uns 10, 5 minutos depois
saiu e viu que o seu irmão e que a irmã dela estavam ensanguentados no chão. Que o Julian estava agitado, ela estava escutando um monte de barulho e o Julian simplesmente virou para ela e foi aí que eles se encararam. Obviamente, ela correu para dentro da barraca novamente, ela se escondeu assim com um cobertor. Então ele parou na porta, né? Não sei o que tinha ali, gente, não sei se era uma cortina ou, gente, a Terry estava muito assustada. Ela tentou se esconder debaixo do cobertor, mas ele simplesmente parou onde ela estava dormindo, encarou ela e simplesmente virou as costas. Gente, nesse momento, ela estava pensando que seria o fim dela, mas ele simplesmente olhou para ela, fez alguma coisa assim com a mão, meio que ameaçando, e logo em seguida ele saiu. Gente, nesse momento que a Terry Jo estava na cama dela, se escondendo com o cobertor, ela percebeu que outras coisas estavam acontecendo. O barco estava afundando. Ela estava percebendo que onde ela estava dormindo estava coberto de água, então ela teve que sair para ver se realmente isso estava acontecendo ou se era só naquela parte. Então, gente, ela saiu do quarto dela, a água já estava batendo até a cintura, até que ela chegou assim na parte de cima do barco. O Julian simplesmente chegou atrás dela, que era o piloto, e falou com ela que o barco estava afundando. Gente, ele simplesmente pegou um bote salva-vidas e se mandou, deixou ela ali sozinha. Gente, o Julian, depois disso, ele simplesmente sumiu no mar, porque já passava da meia-noite, estava tudo escuro, mas a Terry Jo conseguiu achar um flutuador. Gente, um flutuador é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, desse tamanho aqui, e ela obviamente não tinha como ficar deitada, ela só tinha como ficar numa única posição, que era ficar sentada. Ela conseguiu sair do barco, o barco simplesmente afundou, e ela ficou ali a noite inteira, sem comida, sem água e morrendo de frio. No dia seguinte ela já tinha praticamente perdido as esperanças dela. O sol estava muito, muito forte, ela ficou o dia todo no sol. Ela acabou tendo muitas queimaduras, porque ela era bem branquinha, ela acabou tendo muitas queimaduras, ficou com a boca inchada. Foi assim, gente, o resto do dia. No segundo dia, segundo ela, estava muito mais quente do que do primeiro dia. Tá? Ela chegou até mesmo ver um avião passando, ela tentou fazer alguns movimentos com os braços, tentou chamar, mas ela já estava muito fraca, ela estava sem comida, ela estava até mesmo tendo alucinações, pelo que ela relatou depois. Bom, gente, para piorar a situação, o flutuador não era resistente, ela já estava na mesma posição há 2 dias, então ele estava começando a ficar muito, muito frouxo. Então ela já estava sem esperança, porque ela estava ali, na mesma posição, sem água, sem comida, sem ninguém ao redor dela. Até que finalmente, no 4º dia, pela manhã, algumas pessoas a encontraram. Gente, o momento que ela foi encontrada, ela praticamente estava desacordada, sabe? Ela estava sem esperança, ela estava praticamente perdendo a vida. Mas encontraram, chamaram, colocaram ela no barco. E ela realmente conseguiu se salvar. A foto que eu tô mostrando aqui pra vocês é justamente no momento que ela foi encontrada, onde ela olhou pra cima e essa foto viralizou. Uma menina que parecia mais alguma coisa assim no mar, talvez um golfinho, alguma coisa, mas não, gente. Era uma menina sozinha em alto mar. Gente, ela foi resgatada, cuidaram dela muito bem. E agora vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o capitão, o Julian. Bom, gente, o Julian, o capitão, obviamente ele cometeu todos os assassinatos que tinham ocorrido no barco, mas ele acabou se salvando, tá? Ele foi encontrado primeiro do que a Terry Jo. Na realidade, gente, ele foi encontrado no primeiro dia. Enquanto no primeiro dia ela estava em cima do flutuador, ele já tinha sido descoberto. E adivinhem qual foi a história que ele falou? Ele falou que ele foi o único sobrevivente, que teve uma chuva muito forte, né? Mas isso aí ninguém poderia falar se era verdade ou não, então acabaram acreditando nele. E ele disse, gente, que ele foi o único sobrevivente. Claro, gente, por ele ter sido o único sobrevivente, ele foi interrogado pela polícia, ele foi interrogado por alguns detetives na época, mas o que acontece? Ele jogou essa, né? Falou que estava tendo uma grande tempestade, que ele foi o único sobrevivente, que ele estava se sentindo muito sortudo. É muito sonso mesmo, né, cara? É muito sonso. Bom, gente, até aí o Julian tava tranquilo, porque ele pensava assim,
ela morreu. Uma garota de 11 anos não iria conseguir sobreviver. Ela estava ali sozinha. Ele pegou o último bote que tinha, ele se mandou, ele foi encontrado e estava tudo bem para ele. Ele não seria interrogado, não iria acontecer absolutamente nada com ele. O que aconteceu depois de 4 dias? Ele simplesmente descobriu que a Terry Jo ainda estava viva. Gente, estava todo mundo achando que o Julian era um herói. Tava todo mundo falando assim, pô, cara, tu é o bichão mesmo, hein? Tu se salvou, hein? Tu foi o único sobrevivente, hein? Cara, aquele lá de cima gosta de você mesmo, hein? Então, gente, ele tava se achando o cara por ter sobrevivido. Mas a partir do momento, gente, olha que bizarro, tá? A partir do momento que ele descobriu que a Terry Jo, a menina de 11 anos, estava viva, ele se suicidou. Ele se suicidou. Sim, gente, ele se suicidou na hora. Ele foi encontrado, tiraram o corpo dele, obviamente, mas ele simplesmente se matou. Todo mundo ficou sem entender. Não, gente, o Arthur, né, que era o pai da Terry Jo, mais dos 2 irmãos, ele queria muito morar no mar, queria pelo menos ficar 1 ano no mar, mas eles contrataram o Julian Harvey, né, que era o ex-piloto das Forças Armadas, mas ele não tinha muito conhecimento sobre o passado do Julian. Acontece, gente, que o Julian já tinha sido casado com outras 3 esposas e essas 3 esposas morreram. Ninguém sabe o que aconteceu, porque ele sempre saía, gente, como o bonzinho da história. Ele fazia alguma coisa com as esposas dele e simplesmente ele saía como o bonzinho da história. Ninguém sabia o que acontece. Que quando ele foi o único sobrevivente, as pessoas que eram próximas do Julian estavam começando a desconfiar. Assim, pô, mas foi o único sobrevivente. Como? Sabe? O pessoal estava começando a desconfiar. Gente, depois de 3 esposas terem falecido, depois de ter casado com ele... Gente, de acordo aí com o que eu pesquisei, essas esposas do Julian tinham uma boa condição, tá? Então, tinha uma boa condição financeira, né, que eu digo. Então, provavelmente ele casou por interesse para depois tentar se livrar delas, tá? E por que aconteceu tudo isso dentro do barco? Gente, deduziram, né, que eu claramente acho que foi isso sim. Ele estava tentando se livrar da esposa, mas para não ter provas de que foi ele que matou, né, ele acabou se livrando dos pais e das crianças também. De repente, gente, a ideia dele não era nem se livrar dos irmãos e da família. A ideia dele era se livrar da esposa. Só que provavelmente alguém viu, alguém tentou ajudar e acabou entrando também nesse meio. Cada um pode ter sua própria interpretação, mas ao meu ver, né, por tudo que eu li, por tudo que eu pesquisei, acho que o Julian não se livrou da Terry Jo, porque na cabeça dele passava assim, essa menina aí de 11 anos vai sobreviver mesmo, porque ela vai estar sozinha. Tipo assim, num barco, à meia-noite, ele pegou o último bote. Tipo assim, gente, como, né? Então, ele tava tranquilo. Ele falou, vou jogar essa história aí pra todo mundo, vai estar tudo bem. Mas, gente, essa história passou depois de muito tempo. Ela chegou a dar alguns relatos, a falar bastante sobre isso. Gente, apesar disso tudo, a Terry Jo viveu bastante. Claro que a família dela tinha sofrido uma tragédia muito grande, mas ela acabou sendo adotada e ela teve uma vida muito longa e feliz. Então, assim, gente, ela também escreveu um livro chamado Órfã no Mar, né? E depois disso, gente, ela nunca mais quis falar a respeito disso, nunca mais quis dar entrevistas, tá? Eu, pelo menos, não achei nada novo, assim, dela, tá? Então, gente, foi essa história que eu achei extremamente chocante. Eu fiquei muito chocada com essa história, uma menina de 11 anos ter sobrevivido. Tem várias outras histórias de pessoas também que tiveram, assim, a mesma situação, né, que conseguiram sobreviver, mas a gente sabe que não é fácil. E hoje em dia eu tenho certeza que ela é uma inspiração para muita, muita gente. Depois que ela lançou esse livro, depois que ela criou os projetos dela. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês quiserem saber mais a respeito, eu vou deixar o link aqui da história que eu li, tá? Tanto em português quanto em inglês. E ó, um beijão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, vai ter mais casos na semana que vem. Beijo e até a próxima.